Olá, tudo bem? Meu nome é Salomão Osteto, eu sou cirurgião dentista, seu colega há 23 anos e eu estou aqui agora fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre sucesso na odontologia, como alcançar o sucesso na odontologia. O sucesso ele é possível sim e ele tem que ser buscado e hoje em dia existem alguns caminhos aí que você pode traçar para realmente alcançar o sucesso, seja lá o que ele signifique para você. No meu caso, sucesso é trabalhar num ambiente tranquilo, um ambiente que eu gosto, um ambiente onde eu me sinto realizado, realizando procedimentos que eles me preenchem como profissional e, lógico, ter a condição financeira de a minha clínica crescer e alavancar e eu estar sempre prosperando cada vez mais. Então, isso para mim é sinônimo de sucesso. Agora, o sucesso ele não ocorre repentinamente. Estou com 23 anos de profissão e a minha estrada ela foi uma estrada sinuosa. Eu trabalhei já em empregos em empresas, eu já trabalhei em unidades móveis fixas, eu já trabalhei com odontologia móvel. Não sei se você sabe, eu tinha uma cadeira odontológica móvel que eu ia nas empresas fazer exames odontológicos. Eu criei esse método de trabalho e na época não existiam as cadeiras odontológicas móveis, não existia muito essa profissão já estabelecida, tanto que a cadeira odontológica móvel, eu construí essa cadeira por mim mesmo numa ferramentaria, fui até uma ferramentaria construir essa cadeira móvel, eu trabalhei durante muitos anos, eu e minha esposa íamos nas empresas fazer os exames e aí depois disso eu tive meu consultório, chegou um determinado momento que eu decidi então não mais trabalhar com a odontologia móvel, com empresas, decidi ficar só trabalhando de forma particular. E aí eu fui atrás de especialização, do mestrado, do doutorado. Então a estrada ela é sinuosa para a maioria das pessoas. Mas eu venho aqui hoje falar para vocês que existem algumas técnicas, alguns procedimentos, algumas áreas da odontologia que elas podem ser muito vantajosas, que elas podem nos realizar muito como profissionais. Eu particularmente, eu nunca gostei muito da área da ortodontia, nunca foi a minha área. Eu sempre tive um viés muito da parte cirúrgica, sempre gostei muito da parte cirúrgica. Não busquei o caminho da cirurgia bucomaxilofacial e aí busquei o caminho da implantodontia. Em determinado momento eu decidi ter foco, né? Isso é uma das coisas que a gente deveria ter na nossa profissão, buscar o foco. Eu acho que quando a gente tenta realizar tudo, a gente não consegue focar muito naquela coisa de fazer bem feito. Eu sei que muitos profissionais conseguem fazer todas as áreas da odontologia muito bem feito, mas aquela questão de se destacar e começar a receber indicações de colegas é quando a gente realmente busca o foco. Eu busquei o meu foco na implantodontia. Fiz especialização em implantodontia, o mestrado e o doutorado nessa área. Mas claro que como eu disse, foi um caminho sinuoso, não foi um caminho linha reta. Eu posso dizer para vocês que a minha vida profissional ela foi estável durante muito tempo. Aí eu tive algumas quedas. Por exemplo, no ano de 2010 eu me envolvi em uma sociedade, ela foi uma sociedade que não foi muito vantajosa, eu acabei falindo, eu quebrei em 2010, né? Faz 10 anos que eu quebrei completamente, depois de já ter muitos anos de profissão e tive que me reerguer. E lógico que o fracasso, como eu sempre digo, o fracasso não é uma coisa ruim, o fracasso ele faz parte do processo de sucesso, ele tem que acontecer, porque a aprendizagem ela é muito maior quando a gente fracassa do que quando a gente só conquista, só sucesso. Então o fracasso ele faz parte da caminhada e eu quebrei financeiramente em 2010, tive que me reerguer, mas veio muita aprendizagem com tudo isso. Então eu queria que você, independente de qual estágio você está da odontologia, você não se sentisse mal, porque você pode partir aí do ponto A ao ponto B de forma rápida ou não, ou de forma sinuosa. Agora, o segredo realmente do sucesso, eu acredito que não é o fracasso, não é o fracasso que pode parar você. O segredo é você não desistir. O segredo do sucesso em qualquer área, também na odontologia, é nunca desistir. Por quê? Porque, como falei, o fracasso faz parte do processo da caminhada da aprendizagem. E eu queria falar para você qual foi o meu boom, o meu grande boom da odontologia, quando realmente eu comecei a trabalhar com mais paixão, que meus olhos começaram a brilhar mais. Foi quando eu realmente descobri a implantodontia de casos totais sem enxertos ósseos. Eu estava realizando meu mestrado lá em Bauru e lá realmente eu conheci grandes pessoas. Foi quando eu conheci lá o Paulo Maló, que estava fazendo doutorado, o professor Franciscone, que quem me colocou aí inicialmente nas técnicas de ancoragem, técnicas sem enxertos ósseos. Foi um ambiente onde muitos profissionais competentes do Brasil e fora do Brasil estavam lá, um ambiente de muita pesquisa, muito ensino e muita prática, onde eu vivenciei tudo aquilo que estava acontecendo no mundo, que era a reabilitação de pacientes sedentos sem enxertos ósseos. Lá que eu aprendi a técnica on-4, o approach palatino, inclinar os implantes zigomáticos. Então a minha vida profissional,
ela foi grande, aquele boom na minha vida profissional foi ter aprendido técnicas de ancoragem óssea. E por quê? Porque são técnicas onde a gente consegue, né, vocês já sabem, finalizar os tratamentos de forma simples e rápida. Os pacientes precisam dos dentes fixos e a gente consegue reabilitá-los em poucos dias. O paciente aí que está 40 anos usando uma dentadura, na maioria das situações a gente consegue resolver o problema dessa pessoa em menos de uma semana, sem enxertos ósseos. E isso fez toda a diferença profissional para mim. Primeiro, porque, como eu falei para você, eu sou apaixonado pela implantodontia, pela parte cirúrgica, então isso é o que me motiva. Mas a outra questão que foi muito importante para mim foi esse boom, essa alavancagem da minha clínica. Por quê? Porque agora eu não demorava mais tanto tempo para finalizar os tratamentos. Então, realizando técnicas sem enxertos, eu consigo atender mais pacientes, deixar mais pacientes felizes de forma mais simples e mais rápida. Então, eu comecei a ter mais tempo para a minha vida profissional, para a minha vida familiar, aliás. Comecei a ter mais tempo para a minha família, comecei a ter mais tempo para fazer as minhas próprias coisas, me dedicar mais também à minha vida pessoal. Porque você sabe, quando a gente é dentista, a gente passa uma vida estudando. Talvez, nós somos os profissionais aí que a gente mais estuda de todos os profissionais existentes. A gente nunca pode parar de estudar, essa é a verdade, e a gente aprende isso quando a gente está na faculdade. Então, a implantodontia de casos totais, ela me permitiu talvez ter um pouco mais de liberdade, sair um pouco mais dessa concepção, né, da revolução industrial, que a gente tem que trabalhar. Eu fiquei durante muitos anos trabalhando até tarde da noite, muitas vezes até as 9, até as 10 horas da noite. Cansei de trabalhar sábados, por exemplo, à tarde. Tinha situações que eu trabalhava sábado à tarde, até 4, 5 horas da tarde. E chegou um determinado momento que eu não quis mais fazer isso, não quis mais me estourar tanto assim. A gente não pode se estourar na odontologia. A gente tem que trabalhar de forma inteligente. Eu vejo hoje muitos colegas ainda atendendo convênios, alguns por necessidade, obviamente, mas eu acho que mesmo que você atenda convênios ainda, acho que você tem que ter uma concepção de que no futuro, ou no futuro longínquo, ou no futuro em breve, você vai abandonar os convênios. Então, a odontologia, quando você foca em alguma área específica e você divulga isso para as pessoas, divulga para o mundo, você acaba recebendo pacientes que fazem sentido para você. E isso aconteceu muito comigo na implantodontia de casos totais. Hoje em dia, na minha região aqui, eu sou uma referência, recebo pacientes de várias cidades, eu consigo focar na odontologia de casos totais. Hoje eu só atendo pacientes edêntulos ou aquelas situações que os dentes precisam ser removidos, que tem uma extração indicada realmente. Então, por que isso é possível? Porque o Brasil é um país de edêntulos e existem aí mais de 30 milhões de pacientes edêntulos que cada vez vão nos procurar mais, cada vez vão bater mais a porta dos nossos consultórios. Essa é uma tendência e a gente precisa estar preparado para eles. E a pergunta que eu faço para você é: você ainda é um profissional que realiza muitos enxertos ósseos? Ainda encaminha lá muito para o cirurgião bucomaxilo fazer enxerto de ilíaco? Ou você abandona os casos porque o paciente não tem osso lá na região posterior? Ou de repente você sabe fazer enxerto de levantamento de seio maxilar, mas a reconstrução aí é muito maior, precisa de vários blocos e você não quer fazer o caso? As técnicas de ancoragem óssea permitem que a gente resolva 99% desses casos sem enxertos ósseos. E isso, quando começou a acontecer na minha vida, que começou realmente essa alavancagem. Alavancagem, inclusive financeira, porque eu atendo mais pacientes, eles ficam mais felizes e eu consigo finalizar os tratamentos não mais em 1 ano e meio, 2 meses. Consigo finalizar não mais em 1 ano e meio, 2 anos, né? Até é incrível falar que um tratamento vai demorar 2 anos e você, usando técnicas de ancoragem, pode resolver esses tratamentos em 1 semana, muitas vezes até em 3 dias. Então eu estou aqui agora para falar o que aconteceu de bom na minha vida. Realmente foi isso, né? Essa alavancagem de felicidade, de alegria, de paixão pelos procedimentos e essa alavancagem também financeira que faz hoje em dia como que a minha clínica não cresça, mas de forma estável. Realmente ela está havendo um crescimento exponencial. E por isso que eu divulgo tanto para os colegas prestarem atenção nesse tipo de técnica, porque eu sozinho não vou conseguir dar conta de mais de 30 milhões de edêntulos no Brasil. Com certeza não vou conseguir dar conta. E eu fico muito feliz que os meus alunos, que muitos colegas nas suas próprias regiões já estão conseguindo também replicar essa minha ideia. Eu transformei a minha clínica em um negócio de reabilitações de pacientes edêntulos que tem funcionado muito bem e eu tenho recebido elogios daquilo que mais me importa, que é dos pacientes. Os pacientes estão felizes. É desafiante tratar os pacientes sem enxertos ósseos? Sim, é desafiante, porque são técnicas que exigem muitos detalhes, muitos pormenores,
uma atenção cirúrgica extrema, uma habilidade protética muito grande, mas são desafios que valem a pena. E a gente tem verificado isso em toda a literatura científica, que são técnicas extremamente previsíveis, técnicas já com mais de 20 anos de estudos de longo prazo de avaliação. Então a minha dica aqui para você que gosta de trabalhar com implantes é para você ficar atento na implantodontia de casos totais. A gente está vivenciando um momento único hoje, que a gente tem uma literatura muito consolidada já, são técnicas altamente previsíveis e a gente está totalmente de acordo, essa literatura científica está totalmente de acordo agora com os sonhos dos pacientes, que é realizar os tratamentos de forma simples e rápida. Não são muitos profissionais no Brasil que trabalham dessa forma, são poucos os profissionais. Então qualquer profissional que se dedicar ainda a essa área vai conseguir alavancar o seu consultório, vai conseguir trabalhar menos, vai conseguir ter mais ganhos financeiros, vai conseguir alavancar a sua clínica, vai conseguir abandonar procedimentos que não gostam de realizar, que não sentem tanta paixão, para se dedicar a esse tipo de implantodontia de casos totais sem enxertos ósseos. Então, se você realmente tem paixão, se você gosta da implantodontia, esse é o momento único que a gente está vivenciando. Um momento que a gente ainda tem muita diferenciação profissional. E a outra questão é o que vai acontecer daqui para frente, que por enquanto a gente ainda tem um diferencial muito grande trabalhando dessa forma, mas daqui a pouco isso vai se transformar numa obrigação. O profissional que trabalha com implantes e não realizar e não vai realizar tratamentos sem enxertos ósseos em reabilitações totais, vai cada vez ter menos paciente. Por quê? Porque os pacientes hoje em dia eles têm informações, eles sabem que existem técnicas sem enxertos ósseos, que são técnicas consolidadas e eles estão buscando profissionais para tratá-los dessa forma. Por exemplo, na minha clínica, sempre quando chega algum paciente, ele provavelmente já veio de outro colega dentista que sugeriu enxertos ósseos, de repente já foi em 1, 2, 3, 4 colegas, e esse profissional, esse paciente, ele acaba ficando aqui na minha clínica. Por quê? Porque eu falei para ele que ele não vai precisar fazer enxerto ósseo. É claro que a gente não está falando aqui de 100% dos casos, mas eu acredito que mais de 95% de todos os casos a gente consegue reabilitar sem enxertos. E os pacientes ficam aqui na minha clínica. Então eu vejo ainda que ainda é um diferencial, mas daqui a pouco a gente vai ser obrigado, todos os colegas vão ser obrigados a trabalhar dessa forma, porque senão os pacientes vão fugir dos consultórios. Então eu convido você a trabalhar sem enxertos ósseos nas reabilitações totais. Minha missão talvez seja essa, seja avisar você que existem técnicas que simplificam os tratamentos, os pacientes buscam isso e eu queria que você fizesse parte dessa nossa comunidade. Nós somos um grupo grande já aqui no Brasil que trabalhamos dessa forma e no momento somos diferenciados. Daqui a pouco você também vai ter que fazer parte, porque senão o colega vai começar a perder os pacientes. Então esse era o vídeo de hoje. Eu vim aqui falar um pouquinho da minha vida, falei um pouquinho da minha história e falei para você como eu realmente me realizei trabalhando dessa forma. Espero que se esse vídeo fez sentido para você, que você aí me siga, a gente vai continuar fazendo esses vídeos, vou continuar passando informações nesse sentido, tá bom? Um grande abraço aí, até o próximo vídeo.